Amém, irmãos? A paz do Senhor. Amém. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, que o tema está ali. Vai ser a doutrina de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Altíssimo Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender a Tua palavra, que o Senhor possa abençoar cada um que já está aqui presente, aqueles que estão a caminho. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Eu peço que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos entender, compreender a Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler um versículo, irmãos, bastante conhecido, bastante citado, no livro de Hebreus, para nós introduzirmos essa aula, capítulo 11, versículo de número 6. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus 11, 6, que diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então esse é o nosso texto de abertura nessa noite. Nós vamos falar hoje sobre a doutrina de Deus. Como nós estamos falando, né, irmãos, de uma forma aí resumida, porque se fôssemos falar tudo acerca da doutrina de Deus, ia demorar muito. Então, nós estamos tratando de uma forma resumida. E hoje a nossa doutrina é a doutrina de Deus. E nós vamos começar, os irmãos vão ver ali, pode acompanhar pelo data show ali, na sequência, porque a sequência que eu vou falando aqui é a sequência que vai aparecendo ali. Então, se os irmãos quiserem anotarem alguma coisa, vai estar ali para os irmãos anotarem, amém? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre a doutrina de Deus é que a Bíblia, irmãos, ela, em parte alguma, ela procura provar que Deus existe. Uma coisa mais perto de uma prova que Deus existe foi o versículo que nós lemos. Mas a Bíblia não tem argumentos, né? A Bíblia não argumenta acerca da existência de Deus. Ela simplesmente, no seu primeiro versículo, o que ela diz? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Então, na Bíblia entende-se que Deus existe, ponto. É uma verdade inquestionável. Pelo menos do ponto de vista bíblico, ou do ponto de vista dos escritores da Bíblia, a Bíblia afirma que Deus existe e ponto. Não tem nenhum argumento. E antes de entrarmos aqui acerca dos argumentos acerca da existência de Deus, eu gostaria de falar sobre a negação da existência de Deus. Os que negam a existência de Deus é conhecido como ateus. Esses são os que negam a existência de Deus. E dentro desse grupo dos ateus existem dois grupos, né? Dentro do ateísmo que nós falamos, existem dois grupos de ateus. Primeiro, os ateus práticos. Quem são eles? Como está definido aí, ó. São os que na vida prática não contam com Deus e vivem como se Ele não existisse. Você já aprendeu gente assim? Tem gente que vive como se Deus não existisse. Ele não se envolve com questões religiosas, não vai para a igreja, ele não menciona Deus. E quando alguém
quando está tudo bem, pergunta acerca de Deus, eu não creio em Deus. Eu não creio que Deus existe. Mas esses ateus práticos, irmãos, esses que vivem a vida como se Deus não existisse, e nós falamos isso não porque esses ateus são pecadores, né? Mas são pessoas que simplesmente vivem a vida como se Deus não existisse. Não menciona Deus, não tem nenhum vínculo religioso. Eles simplesmente vivem como se Deus não existisse. Mas aí tem uma coisa interessante nesses ateus práticos. Porque na hora que eles estão passando por um problema, quem eles procuram? Quem já ouviu falar nisso, né? Ah, eu sou ateu. Mas na hora que está na frente de um revólver, na hora que a enfermidade, o câncer vem, ai meu Deus. Mas não é ateu. É muito fácil ser ateu quando as coisas estão bem, né? Agora, quando você está na beira da morte, eu quero ver ser ateu. Apesar de ter uns que até aí continuam, mas a maioria dos ateus práticos, que eu estou dizendo, aqueles que vivem a vida como se Deus não existisse na sua vida prática, não tem nenhum contato religioso, esses ateus, quando passam por alguma adversidade, a primeira pessoa que ele procura é Deus. A primeira pessoa que procura é Deus, né? Pedindo socorro. Esses que vivem dessa forma, eles têm o prazer de demonstrar o seu ateísmo quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, eles fazem o quê? Pede oração para os crentes, fala para os crentes orar por mim. Vai lá na sua igreja lá, pede para alguém orar por mim. Ele não vem na igreja, mas ele pede, vai lá na sua igreja, pede para alguém orar por mim. Mas na hora de demonstrar que é ateu, não continua, né? O outro grupo de ateus, irmãos, são os ateus, o ateísmo teórico, ou os ateus teóricos. Quem são eles? São pessoas, são os ateus intelectuais que procuram provar que Deus existe por meio de argumentos racionais. São pessoas que não são iguais aos ateus práticos. São pessoas inteligentes. São pessoas que usam a sua intelectualidade para provar que Deus não existe. Quantos aqui já assistiram Deus Não Está Morto? Esse é um filme muito bom, né? Lá tem um professor. Lá tem um professor que ele, através de argumentos intelectuais, procura demonstrar que Deus não existe. E uma das questões que os ateus colocam é a existência do mal. Existe o mal, então Deus não existe. Mas a existência do mal, ela tanto pode ser usada contra a existência de Deus, como a favor da existência de Deus. Porque na hora que o ser humano tem a noção do bem e do mal, como eu posso atribuir algo que é mal, se eu não... De onde que veio o senso do bem e do mal? E como eu posso culpar? Eu vou dizer que Deus não existe, e que é culpa de Deus, que as crianças estão passando fome, que o Brasil está em crise, que existe câncer. Como eu vou culpar Deus? Se Deus não existe. Se Deus não existe, a culpa não é de Deus, simplesmente não existe. Então a existência do mal tanto serve para provar a existência de Deus, como um argumento contra. Porque as pessoas não têm. Como ela vai saber a noção do certo e errado? Até um dos argumentos que nós vamos falar aqui acerca da existência de Deus. Como elas vão saber o que é mal e o que é bom? Se alguém não criou nela o senso daquilo que é bom e daquilo que é mal. É uma das coisas que nós vamos falar agora. Então nós vimos aí a negação da existência de Deus. Existem duas classes de ateus: os ateus práticos e os ateus teóricos, aqueles que usam o seu intelecto através de argumentos. E geralmente, irmãos, os ateus teóricos ou os ateus intelectuais são vinculados a alguma teoria científica. Porque tem muitos estudiosos aí, muito inteligentes, que não creem na existência de Deus, porque crê que a evolução é uma explicação da origem do universo.
Irmãos, mas agora tem esse livro aqui, ó. É preciso ter mais fé para que crer que o homem veio do macaco e que o mundo veio de uma explosão do que crer em Gênesis 1:1. Porque como você vai explicar o exemplo? Você vai pegar uma explosão, um certo tempo na existência, teve uma grande explosão. Puf. Aí teve uma primeira, deu origem à primeira vida. E dessa vida foi se evoluindo, até chegar ao homem. Que mente é essa, né? Que mente é essa que vai acreditar que um universo tão grande como esse foi originado de uma explosão? Então é preciso ter mais fé para crer na teoria da evolução do que para crer em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E tem até esse livro aqui, ó. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Irmãos, os argumentos que Deus existe, da existência de Deus, é tão forte que para você sustentar o ateísmo, você precisa ter mais fé do que para sustentar o teísmo, a existência de Deus. Então, se os irmãos quiserem se aprofundar no assunto, não tenho fé suficiente para ser ateu. O autor é Norman Geisler, é da editora Vida. Editora Vida. Esse é um livro muito bom. Como eu disse no princípio, irmãos, a Bíblia não prova. Em nenhum momento tem argumentos na Bíblia acerca, olha, argumento número 1, Deus existe por causa disso. 2, Deus existe para disso. Não, a Bíblia simplesmente demonstra que Deus existe. A nossa fé não é uma fé cega, irmãos. Às vezes pensa que ser crente é assassinar a mente. Não. Você é crente, mas você continua tendo mente. Você é um ser que pensa. Você é um ser que tem uma mente pensante. E se Deus nos deu uma mente, é para quê? Para pensar. Não é verdade? Deus deu uma mente para pensar. Então, a nossa fé, ela não é uma fé cega. Não é uma fé cega. Mas simplesmente eu creio em Deus. Não. Você crê em Deus e a sua fé está sustentada na onde? Na revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, irmãos. Somente um livro como a Bíblia pode prevalecer depois de tantas pessoas tentando destruir a Bíblia, desacreditar a Bíblia. Aí, ao invés por outras pessoas chegam aí, mas a Bíblia se contradiz. Aí estuda mais um pouquinho. Realmente a Bíblia não se contradiz. Mas olha, a ciência tem desacreditado a Bíblia. Pelo contrário, irmãos, a ciência só tem confirmado o que a Bíblia ensina. Simplesmente isso. A ciência só tem confirmado dias após dias, anos após anos, o que a Bíblia ensina. Então a nossa fé não é uma fé baseada na ignorância, mas é uma fé racional. É por isso que em 1 Pedro 3,15 diz lá, olha, esteja preparado para responder a razão da vossa fé. Sabe por quê? Porque você crê, você tem argumentos a favor da sua fé. Você não simplesmente crê e diz igual os mormons. Mas por que você crê no livro do Mormon? Não, porque eu sinto aqui um queimão no meu coração. É isso. Para eles é isso. A fé é isso. Mas você crê no livro do Mormon porque você crê que Joseph Smith ele é o enviado de Deus. Porque eu sinto aqui, no meu coração, que ele é o enviado de Deus. Não, eu sinto. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque a Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. E a Bíblia é a verdade. Então, irmãos, temos alguns argumentos aí racionais, né? Para demonstrar que Deus existe. Tem alguns aí. Aí eu gostaria de falar sobre esse tópico agora. Alguns argumentos racionais que demonstram a existência de Deus. O primeiro é o argumento ontológico. Essa palavra meio estranha, né? Mas o que significa argumento ontológico? Esse argumento afirma o seguinte: o ser humano tem uma ideia de um ser absolutamente perfeito. Então, um ser absolutamente perfeito tem que existir. Então, você não tem uma ideia de Deus, não tem?
uma ideia de um ser perfeito, sublime. Então tem que existir um Deus. Já que o ser humano ele tem essa ideia de Deus. Você sabia disso, olha? Que nas religiões, nas civilizações mais atrasadas, irmãos, o homem sempre está envolvido com questão religiosa. As pessoas às vezes não tiram roupa, mas elas criam em Deus. Não pode ser o Deus revelado na Bíblia, quando nós vamos ver mais um pouquinho para frente. Mas a crença em Deus é um dos argumentos aqui. É o argumento da crença universal. Você não tem uma ideia de Deus. Agora uma coisa para ficar mais fácil. Olha, se você sente fome, você sente sede, pressupõe-se o quê? Que existe uma coisa para matar a sua fome e para matar a sua sede, não é verdade? Já vamos pensar nesse ser humano, ele tem fome. O ser humano não tem fome? A fome pressupõe a existência de algo que vai matar o quê? A minha fome. E o que a Bíblia diz no Salmo 42, o versículo 1? A minha alma, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Se você não tem sede de Deus, se você não tem essa ideia de Deus, irmãos, então existe um Deus soberano, perfeito, acima de todas as coisas. Outro argumento é o argumento cosmológico. É o argumento com a palavra cosmo, né, irmãos? É mundo. Mundo. Ó, todas as coisas existentes no mundo, já prestou atenção? Todas as coisas que existem no mundo, ela teve uma causa, não teve? Todo efeito, ele tem uma causa, não tem? Todo efeito tem uma causa. Se o universo ele é um efeito, ele não tem que ter uma causa grande? É igual, diz lá, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Como você explica? Até para explicar a origem do ovo e da galinha sem a existência de Deus fica difícil. Você prestou atenção? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se você falar que foi o ovo, mas cadê a galinha para botar o ovo? Mas se você falar que foi a galinha, mas cadê o ovo que nasceu a galinha? Não prestou atenção? Até uma explicação tão fácil assim, ó. Uma coisa tão fácil você não consegue explicar sem a existência de Deus. Mas se você crê em Deus, você vai falar o quê? Foi um Deus que criou o primeiro ovo e a primeira galinha que deu origem a todos os demais. Não é lógico isso? É lógico, irmão. Se você tira Deus dessa pergunta, você não consegue responder. Agora, se você coloca Deus, você consegue responder. Teve um Deus que criou o primeiro ovo ou a primeira galinha, que deu origem a todos os demais ovos e as demais galinhas. Então a fé do cristão, ela é demonstrada por argumentos racionais, tá vendo? Até a nossa mente. Nós usando a nossa mente, nós provamos que Deus, ele existe. Então todo efeito, ele tem uma causa. O universo, ele é um efeito. Então, tem que ter uma grande causa para ter gerado esse grande efeito. Mas aí você pergunta para mim, irmão, a lei da causa e efeito, então é a lei, né, sem fim. Porque se você for aplicar tudo, quem criou Deus? Se Deus existe, alguém deve ter criado Deus, né? Geralmente as crianças que perguntam isso daí. Quem criou Deus? A diferença entre Deus e todas as demais coisas criadas é que Deus é autoexistente. Deus existe por si próprio. Ninguém nunca gerou Deus, ninguém nunca criou Deus, porque Ele sempre existiu. Ele é autoexistente. Ele existe por si próprio. Todas as coisas existem por causa de Deus, mas Deus não existe por causa de coisa nenhuma. Ele é autoexistente. Todos nós aqui, ó, nós existimos por causa de Deus. Ele diz assim em Atos 17, 28, ó, nele nós vivemos e se movemos. Só porque eu faço esse movimento das mãos? Porque é Deus que permite. Um dia que Deus falar assim, ó,
vou pegar aqui o seu fôlego de vida, ou vou travar a sua mão, vai ficar uma parada assim. Porque nele nós vivemos e se movemos. Nós somos dependentes de Deus. O terceiro argumento, vocês estão entendendo? O argumento teleológico, irmãos. São só palavras difíceis, né? Mas para facilitar é o argumento do desígnio. Bom, quando você olha o universo, você vê a beleza do universo. Você olha o mundo criado. O mundo criado só pode ter sido ideia de uma grande mente. É só um exemplo para ilustrar para você. Você sabia que o Sol, ele está na distância exata que possibilita a existência de vida na Terra? Se o Sol estivesse um pouco mais à frente, nós morreríamos todos queimados. Se o Sol estivesse um pouco mais atrás, nós morreríamos todos congelados. O Sol está no lugar exato que ele deveria estar, que possibilita a vida na Terra. Você acha que a evolução explica isso? Você acha que a evolução explica o Sol estar isso? Então, uma coisa simples. O Sol está exato, irmãos, no lugar exato. Nem mais nem menos, exato. Já pensou? Se o universo ele aparenta ser organizado, isso vem à nossa mente, então deve haver alguém que projetou o universo para ser do jeito que ele é agora. Porque se você pegar esse relógio, ou pegar esse relógio aqui, ou qualquer um desses relógios, você olha lá e ele marca a hora. E se simplesmente eu chegar para você aqui, ó, mas esse relógio ele marca a hora, mas por que ele marca a hora? Não sei não, ele de repente aí se juntou todas essas partes aí, e aí ele começou a marcar a hora. Você vai acreditar? E por que muita gente acredita que o universo ele veio da evolução, de uma explosão, o ser humano veio da evolução do macaco, o universo veio da explosão? É a mesma coisa de pegar, irmãos, e colocar esse livro. Pega esse livro e coloca ali na escada, e alguém pergunta para mim: por que esse livro está ali? Não sei, ele foi parar ali. Quando você vê um livro ali, você entende o quê? Que alguém colocou ele ali. É igual esse aqui, ó. Esse negócio aqui, eu não sei o nome disso. Mas você entende o quê? Que ele foi colocado ali por alguém. Na verdade, ele está aqui porque alguém colocou ele aqui. Se ele aparecer amanhã aqui embaixo, você vai entender o quê? Alguém colocou ele aqui embaixo. É igual o universo. Se o Sol existe, se o Sol está no lugar exato que possibilita a vida na Terra, quem colocou o Sol lá? Eu. E por que eu vou dizer que foi a evolução? E tem muita gente que prefere crer na explosão. Irmão, esse aí tem cérebro de minhoca. Esse aí tem o tique e o teco, o tique está gripado e o teco está dormindo ainda, para acreditar num negócio desse. O quarto argumento, irmãos, é o argumento moral. Argumento moral. É o que eu estava falando no começo. O senso de certo e errado. Sabe, em todas as culturas, tem a questão do certo e errado, não é verdade? Às vezes as pessoas, quando nós fazemos alguma coisa errada, quem nos acusa? Não é o diabo, é a consciência. Depois pode até ser o diabo, mas primeiro é a consciência. A consciência é conhecida como o quê? A voz de Deus dentro do homem. Por quê? Porque lá ela mostra aquilo que é. Quando você faz a coisa certa, ela aprova, você fez a coisa certa. Quando você acha o dinheiro e você devolve, você sabe de quem é e você devolve, o que ela faz? Olha, você fez um bom trabalho. Agora, quando você acha um dinheiro e você sabe de quem é e não devolve, a consciência fala: você fez errado. Você fez errado. Você fez errado. Você fez errado. Deveria ter devolvido. Deveria ter devolvido. Aí você gasta dinheiro, não é, você está gastando esse dinheiro aí não. Você compra uma pizza com dinheiro. Esse dinheiro não é seu. Você está comendo essa pizza aí, mas esse dinheiro não é seu. Você vai ter devolvido esse dinheiro. Agora, de onde que vem, irmãos, essa ideia de certo e errado? Somente a crença
que foi um legislador, um criador, que colocou no ser humano esse senso de certo e errado, pode explicar essa ideia de que o ser humano tem de certo e errado. Porque em todas as culturas, os índios, embora eles podem até sacrificar os seus filhos, mas existe coisa certa e coisa errada a se fazer no meio dos índios. O governo, a lei moral existe em todos os povos. Aqui no Brasil, em qualquer lugar onde você vai, tem a questão do certo e do errado. Não tem? Tem o senso do certo e do errado, existe em todas as culturas. Se você estudar a história, você vai ver que sempre existiu. Somente a existência de alguém que colocou no homem a consciência, que é a voz de Deus dentro do homem, pode explicar o senso de certo e errado. Porque se não tiver Deus, de onde o ser humano tira o conhecimento de certo e errado? Tira Deus, como você vai explicar a presença do certo e errado? Se não existe Deus, então não existe nada certo, não existe nada errado. Eu posso criar o que é certo ou o que é errado. Eu faço o que eu quiser. O que é certo para mim pode não ser certo. Pode não ser certo para você. O que é certo para você pode não ser certo para mim. Cada um pode criar o senso de certo e errado que quiser, se não existe Deus. Esse é o argumento moral. Agora o argumento histórico, irmãos. Esse argumento histórico, ele ensina o seguinte. Como eu disse, podemos chamar também de argumento da crença universal. Os estudiosos das religiões comparadas, irmãos, afirmam em todas as civilizações, das mais atrasadas possíveis, o homem sempre esteve envolvido com questão religiosa. Pode ser que não crê no verdadeiro Deus, no Deus da Bíblia, mas o ser humano sempre esteve envolvido na crença em um Deus. Agora um exemplo. Se eles não creem no Deus certo, o que eles vão fazer? Se está no ser humano a ideia de crer em Deus, se Deus colocou em nós essa ideia de crer nele, que é uma crença universal, que está no próprio homem, essa busca acerca de Deus. Se eu não busco o verdadeiro Deus, quem eu vou buscar? Qualquer outro Deus. Eu vou buscar o dinheiro, eu vou buscar, igual tem gente que adora, país que adora rato, adora cebola, e assim vai. Se o ser humano não busca o Deus verdadeiro, o que acontece? Ele cria para ele mesmo o seu próprio Deus. Se ele não tem alguém que pregue o Evangelho para ele, alguém que fale da existência de um Deus verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai criar nele o próprio Deus. Agora eu vou adorar essa cadeira aqui, ó, pronto, acabou. Vou adorar agora essa cadeira aqui é Deus para mim e pronto. Agora esse negócio aqui para mim é Deus e pronto. Vou oferecer sacrifício para ele, vou oferecer... Tá, aqui é Deus. Por quê? Porque a minha alma anseia por Deus. Enquanto eu não encontrar o Deus verdadeiro, eu vou atrás de outros deuses. É onde o diabo pega muita gente. Se ele não encontra o Deus verdadeiro, ele é enganado. Aí ele pensa que buscou, que achou o Deus verdadeiro, mas na verdade ele está sendo enganado. Essa ânsia do ser humano de crer em Deus leva ele a ser enganado pelo nosso inimigo. Deu para entender, irmãos? Amém. Agora tem algumas crenças erradas acerca de Deus. Algumas crenças erradas acerca de Deus. Eu vou explicar aqui rapidinho cada uma delas. A primeira é o politeísmo. O que é politeísmo, irmãos? É a crença de que existem vários deuses. Mas eu quero ler um versículo aqui para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 8. Só a primeira parte. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 8, a parte A.
que diz assim: todavia para nós há um só Deus. Todavia para nós há um só Deus. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. São alguns textos que mostram que existe um só Deus. E uma coisa interessante que a Bíblia diz, sobre a questão de existir só um Deus, nós podemos adorar só um Deus. Isaías 42, versículo 8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a ontem não darei, nem o meu louvor a imagens de esculturas. Isaías 42, versículo 8. Existe um só Deus, não existe deuses. Pode existir deuses. E a explicação da existência de muitos deuses foi o que eu falei. Se a pessoa não tem contato com a existência do Deus verdadeiro, ela vai criar para si um Deus. Então é por isso que existem vários deuses. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de crer em Deus. O ser humano tem essa fome de Deus. Quando você está com fome, você chega na sua casa, você está com fome, você vai querer comer arroz e feijão. Se não tem arroz e feijão, você vai comer bolacha, vai comer o pudim que está na geladeira, você vai comer, vai tomar café, vai beber água, vai substituir o quê? Para matar a fome que você está. Aí você come bolacha, você come, aí frita o ovo, coloca no pão, come, mas o que você está com fome de comer arroz e feijão. Mas não teste, fica com preguiça de fazer, vou substituir aqui, pegar uma coisa mais fácil. Da mesma forma, o ser humano, ele tem fome do Deus verdadeiro. Ele não acha Deus, ele procura o careca lá, se ajoelha na frente do careca, e assim vai. Vai lá no templo, que tem o templo todo destruído, que vem os ratos, que urinam, que faz suas necessidades lá no leite. Depois o que ele faz? Ele toma o leite e fala: olha, nós somos visitados pelos deuses. Para nós existe um só Deus. Foi o que eu li aqui para os irmãos. Embora o ser humano pode crer em um monte de Deus, para nós existe um só Deus. A segunda crença errada é o que nós chamamos de panteísmo. O que é panteísmo, irmão? É a doutrina que ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é esse livro, Deus é isso aqui, eu sou Deus, você é Deus, Deus é essa sacola, tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Mas a Bíblia não ensina que Deus é tudo. A Bíblia não ensina que a criatura é Deus. O que a Bíblia diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Há uma diferença entre a criatura e o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, existia um Deus que deu origem à criatura. Então eu não sou Deus. Você não é Deus. Não é Deus é tudo e tudo é Deus, não. A natureza é a natureza, o ser humano é o ser humano. Não existe, Deus só existe um. Deus não é tudo. Deus é separado da sua criação. Isso nós vemos logo no primeiro versículo de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se tudo fosse Deus, mas no princípio criou Deus, o Deus. Não. A criação é diferente o Criador é diferente da criatura. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Se nós fôssemos Deus, nós não ficaríamos velhos, né? Nem cansados. Tem quem fica acordado muito tempo, fica acordado 12 horas direto, vai ver que você está assim.
Deus não sente sono. Eu posso estar aqui só agora. Deus está aqui, está ali, está ali, está ali. Deus é onipresente. Deus não está limitado com o corpo físico. Então essa é a segunda crença errada. Terceiro, o agnosticismo. O que é o agnosticismo, irmãos? É a crença que o ser humano não tem a capacidade de conhecer a Deus. O agnóstico ele ensina assim. Se você perguntar para um agnóstico, Deus existe? Ele vai falar para você, não sei. A minha mente não pode provar e nem negar a existência de Deus. Porque eles creem que o ser humano não é capaz de conhecer a Deus. O ser humano não tem capacidade de conhecer a Deus pelo fato de Deus ser infinito, soberano, e como nós somos finitos, a nossa mente ela não tem capacidade de conhecer a Deus. Mas existe uma diferença, irmãos, de conhecer a Deus em partes, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, do 9 ao 12, Paulo diz lá, nós o conhecemos em parte, de conhecer a Deus completamente. Ninguém aqui conhece a Deus completamente. Nenhum ser humano consegue compreender tudo de Deus. Porque como uma mente finita pode compreender o infinito. Mas a Bíblia afirma que nós podemos conhecer a Deus, pelo menos em partes. Nós conhecemos tudo sobre Deus. Nós conhecemos Deus em partes. É igual eu falo, eu conheço a Dilma. Isso quer dizer que eu já vi a Dilma? Que eu já peguei na mão dela? Não, eu conheço o presidente. Quer dizer que eu sei particularidades da vida dele? Não. Eu sei alguma coisa acerca do presidente. Eu não sei tudo, mas eu sei alguma coisa. Da mesma forma, é nós sobre Deus. A nossa mente, irmãos, nunca vai conseguir compreender a Deus totalmente. Sabe por quê? Nós somos finitos e Deus é infinito. O dia que um homem dizer que conhece tudo sobre Deus, é porque ele conhece outro Deus. Porque o Deus da Bíblia, ele nunca vai conhecer. É igual a Bíblia, você sabia disso? Você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você lê a Bíblia, aí de repente você abre a Bíblia no Salmo 23 e você vê que o Salmo 23 falou com você de uma forma diferente. Você já leu o Salmo 23 umas 50 vezes, mas de repente você abre no Salmo 23, olha até que Deus está falando comigo aqui. Por quê? Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Eu não posso dizer, irmão, não prego mais no Salmo 23 porque eu já entendi tudo do Salmo 23. Não. Quando você pensa que entendeu tudo, Deus vai lá e te dá uma revelação nova acerca daquela palavra. Então o nosso Deus é infinito. Nós podemos conhecer a Deus, mas nós não podemos compreender a Deus totalmente. Porque a própria Bíblia, irmão, nos incentiva a conhecer a Deus. O que Oséias 6,3 diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se a Bíblia nos incentiva a conhecer a Deus, então é porque o ser humano tem a capacidade de conhecer a Deus, embora ele nunca vai compreender a Deus totalmente. Foi claro, irmãos? A última crença errada, nós já pulamos aqui para a última rapidinho, é o deísmo. O deísmo ensina assim, que Deus criou o mundo, porém ele não se envolve com as coisas do mundo. Ou seja, como, sabe aquele brinquedo de dar corda? Você pega lá, dá a corda e deixa ele ir. O deísmo ensina dessa forma, olha, Deus criou o mundo e deixou ele regido pelas leis da natureza. Deus não interfere no mundo. Deus simplesmente criou as leis da natureza e deixou aí, ó, se acaba aí. Mas a Bíblia não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus intervém na história do ser humano. Isso nós vemos logo no Êxodo. Deus abriu o mar vermelho, não é uma ação de Deus ali. A Bíblia fala tanto que Deus é um Deus que age em nosso favor, irmãos, que a Bíblia fala que até um passarinho do céu não cai, um passarinho que está voando do céu não cai sem o consentimento de Deus. Só cai, eu posso mirar o estilingue, posso pegar, posso mirar, mas ele só vai cair se for pelo consentimento de Deus.
E a Bíblia diz que até o cabelo da nossa cabeça está. Isso quer dizer que Deus se envolve na sua criação. Ele não simplesmente criou o universo e deixou aí. Então, se vira, pessoal. Não, Deus é um Deus que se envolve na vida da sua criação. Amém, irmãos? Vamos aqui por último para nós corrermos aqui. Os atributos de Deus. Vou falar só alguns. Aqui. Os atributos de Deus. O que é atributos, irmãos? Atributos são aspectos do caráter de Deus revelados na Bíblia. Isso são atributos. Atributos são aspectos do caráter de Deus revelado na Bíblia. A Bíblia fala que Deus é muita coisa, na verdade. E os atributos são isso, são os aspectos de Deus revelado. Qual é um desses aspectos do caráter de Deus? De quem Deus é? Primeiro, Deus é Espírito. Isso está lá em João 4, 24. Deus é Espírito. Isso significa que Deus não tem corpo físico. Aí talvez você pode falar, mas e lá, quando a Bíblia fala da mão de Deus, dos braços de Deus? Irmãos, essa é uma linguagem humana para nós compreendermos Deus. Porque já pensou se Deus fosse falar na linguagem divina? Será que nós íamos entender? É Deus usando a linguagem humana para que nós possamos entender. Quando a Bíblia fala do braço de Deus, quer dizer da força de Deus. Não que Deus tenha um braço, né, literal, não. Um braço, lá Deus está um braço, não. Quer dizer a força de Deus. Deus é Espírito. Deus não tem um corpo físico. E mais os mormons ensinam que Deus tem um corpo físico, sabia disso? A doutrina dos mormons ensina que Deus tem um corpo. Diz que Deus tem um corpo, alma e espírito ainda. E diz que depois que nós morrermos, vamos virar Deus ainda também. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Deus não tem corpo físico. Deus é espírito. Segundo atributo de Deus, onipotência, irmãos. Isso nós podemos dizer em Gênesis 18, 14 e Lucas 1, 37. O que é onipotência? Quer dizer que Deus tem todo o poder. Gênesis 8, 14 diz o quê? Haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Lucas 1, 37. Há algo impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Tem problema difícil que Ele não possa resolver? Tem doença que Deus não possa curar? Tem coração que nós oramos para as pessoas se converterem que Deus não pode quebrar e transformar no coração de carne e trazer para a casa dele? Não tem. Então nada é impossível para o nosso Deus. Onipresença. Sabe, a onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. Deus não está limitado a um lugar só. Ele é onipresente. O mesmo Deus que está aqui, Ele está ali, Ele está lá no Japão, nos Estados Unidos. A presença de Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Diferente de nós, seres humanos. Nós estamos presentes apenas em um lugar só. Aqui, agora. A nossa mente pode até estar em outro lugar, mas o nosso corpo físico, ela está aqui, ele está aqui. Nós não podemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas Deus não. Deus é onipresente. Lá em Jeremias 23, 23 diz lá que Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. Onisciência. Sabe o que significa onisciência? Que Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. O ser humano tem um conhecimento limitado, né? Eu só conheço aqui e agora. Deus conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus é ilimitado. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus enxerga tudo de uma vez só. Sabia disso? Para nós, se eu for lembrar de alguma coisa, eu vou falar, nossa, o ano passado. Não, para Deus está tudo na mente dele, tudo na frente. Deus não é um ser humano igual ao ser humano limitado. Só conhece agora, passado, não. Para Deus, tudo é presente. Ele conhece todas as coisas. Tudo. O que pode acontecer, o que poderia acontecer, o que vai acontecer. Deus é conhecedor de todas as coisas. E isso está escrito lá em Hebreus 4, 13.
Todas as coisas estão patentes e nuas perante a tua presença. O outro atributo é santidade, irmãos. Santidade, que significa santo. Ser santo é ser separado. A palavra santo, no original, significa ser separado. Olha, Deus, Ele é tão santo que em Abacuque 1,13, que os olhos dele não podem ver o pecado. Deus não tem envolvimento com o pecado. Deus não tem conivência, comunhão com o pecado. E aqueles que estão em comunhão com Deus não podem viver em pecado. Estou dizendo, não pode viver em pecado. Isso não quer dizer que não peque. Não pode viver em pecado. Aqueles que vivem em pecado, eles não conhecem a Deus. Porque Deus é luz, como diz 1 João 1,5. Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Deus é luz. Deus é luz. E uma coisa interessante sobre a santidade de Deus, que diz lá, 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, diz o quê? Sede santos, como eu sou. Como Deus é santo, Deus quer que nós sejamos santos. Separados do pecado. Tudo que é pecado, irmão, nós temos que passar longe. Separado de todo o pecado. As pessoas pensavam que santidade, né? A mulher não rapar o sovaco, não pintar o cabelo. Antigamente, santidade era isso. Mas santidade é a separação do pecado. Separação de tudo que é ruim. Isso é santidade. E o último, para nós terminarmos, amor. 1 João 4,9 diz o que? Deus é amor, irmãos. Deus não é como o ser humano que simplesmente ama. Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. E o amor de verdade, ele é o quê? Demonstrado. Qual é a maior demonstração do amor de Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Já pensou? Uma coisa só para nós terminarmos aqui acerca do amor de Deus, irmãos. O amor de Deus não se conquista. Eu não conquisto o amor de Deus. Deus me ama não porque eu faço alguma coisa para Ele me amar. Deus me ama porque simplesmente Ele escolheu me amar. Não tem como eu falar, agora eu vou acordar 3 horas da manhã agora para me ler a Bíblia e orar para Deus me amar mais. Não. Você pode acordar até 3 horas da manhã para ler a Bíblia, para orar, né, para evangelizar, para dar sopa aí pro pessoal. Tem pessoas que fazem isso, mas isso não vai fazer com que Deus te ame. Você pode fazer até isso, como uma demonstração do seu amor a Deus. Mas para dizer que você vai conquistar o amor de Deus, nada pode fazer com que nós sejamos mais amados por Deus do que nós já somos, irmãos. Nada. Amém? Os irmãos que trouxeram as perguntas. Alguém trouxe as perguntas hoje? Entregue para o nosso professor Natanael ali as perguntas respondidas. Hoje é o último dia, hein? O último dia das perguntas respondidas. E eu esqueci de trazer a lista de chamada. Ah, mas a Cleide já está fazendo ali. Eu tenho a lista de chamada lá, eu esqueci de trazer, mas já está fazendo ali. Amém, irmãos? Nossa próxima aula é a doutrina de Cristo. Os irmãos que quiserem, irmãos, se aprofundar nessa aula, nessas aulas que nós vamos ter, ó, tem esse livro aqui, ó, muito bom, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Birman, da editora Vida, que todos os assuntos que nós estamos falando aqui tem nesse livro. Esse livro está nesse estado aqui porque eu emprestei, é por isso que eu não empresto. Olha o estado que ele voltou. Eu emprestei e estava novo. Olha o estado que ele voltou. Então,
Os irmãos que quiserem conhecer mais sobre as doutrinas bíblicas, adquiram esse livro. Esse daqui é um livro muito bom, mas a linguagem dele é um pouco meio difícil de entender, mas os irmãos também eu recomendo. Teologia Sistemática de Lois Berkhof, editora Cultura Cristã, né? E existem outros livros aí também abençoados. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. A próxima aula, a doutrina de Cristo.